Para você que é cristão e louva a Deus, né, porque a doutrina de Jesus chegou até você, não só a doutrina, mas também os sacramentos, né, da salvação chegaram até você, ou talvez para você que nem cristão não é, mas que é grato a Deus, né, por entender que os ensinamentos cristãos, né, a doutrina cristã ajudou a formar uma sociedade sólida, estruturas sólidas. Você já pensou como é que tudo isso chegou até você? Partiu lá da Terra Santa, muito distante, chegou até você e chegou a todo o planeta. Vamos tentar entender a Gênese, quando Jesus enviou, então, o ponto, digamos assim, o ponto zero de tudo isso, né? Isso está no livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 e seguinte, diz assim: Depois disso designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e o mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares por onde ele tinha de ir. Então Jesus manda, né? Primeiro ele escolhe os 12, que seriam, então, segundo São Beda, uma prefiguração dos bispos, que eram pessoas mais maduras na fé, que tinham mais conhecimento e que iam pastorear os demais. Mas também agora ele escolhe 72 outros discípulos, que seriam então os presbíteros, os sacerdotes, e os envia em missão. E os envia com a missão de levar a palavra, de levar a cura, os envia em missão. Santo Agostinho nos dá uma luz do porquê que seria esses 72, segundo ele, e para quem não é terraplanista, né? A luz do Sol, ela gasta 24 horas para iluminar todo o planeta, né? E esses apóstolos, né, esses discípulos, né, eles, auxiliados pela Santíssima Trindade e levando, né, a todos o conhecimento dessa Santíssima Trindade, então, eles percorreriam todo o planeta, e de fato acontece. A palavra de Deus já chegou, né, nos 5 continentes, né, há muito tempo. Então, essas 24 horas, né, multiplicado pela Santíssima Trindade, daria esses 72. Ou ainda, né, o próprio São Cirilo vai dizer que a escolha dos 72 seria, já estava prefigurada, né, no livro de Números, capítulo 11, quando Moisés já não aguentava mais a pressão, né, que levou o povo para o deserto, e tinha muitas demandas, coisas simples, coisas corriqueiras, e Moisés já não tinha mais tempo para pastorear aquelas pessoas, né? Para ensinar aquelas pessoas, né, a doutrina de Deus. Então, foram escolhidos 72 outros homens, e o Senhor infundiu neles o Espírito Santo, e a partir de então, eles passaram a cuidar da administração. Né? Administração das coisas corriqueiras no dia a dia, né? São Gregório Magno aqui vai nos dizer também o porquê que ele nos enviou de 2 a 2, os enviou de 2 a 2, né? Eu sempre pensei que os enviou de 2 a 2, pelo menos em termos práticos, né? Que quando a gente está de 2 em 2, um é o suporte do outro. Seja o suporte quando o outro dá uma baqueada, assim é também como um casal, né? Quando um está para baixo, o outro segura e assim por diante. Né? Que seria esse suporte que suporta a pessoa, que levanta a pessoa, bora, vamos lá, isso aí é passageiro, assim mesmo, bora, vamos lá, vamos confiar em Deus, né? Bola para frente. Mas também suporta, que seria mais no sentido também de atura as imperfeições, os defeitos de caráter do outro, né? Mas São Gregório Magno nos ensina que a essência do Evangelho é a caridade, né? Jesus resumiu todos esses preceitos, né, todas essas leis, esses decretos judaicos, mosaicos, tudo a 2 leis. Reduziu também os 10 mandamentos a 2 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é a lei da caridade. A essência do Evangelho é a lei da caridade. Mas eu não posso fazer caridade sozinho. Eu tenho que ter alguém, né, para mim amar a Deus através dele, entende? É por isso que Jesus, segundo São Gregório Magno, os enviou de 2 a 2. Mas veja, Jesus aqui, ele adverte os seus 72 enviados que ele os enviara como cordeiro no meio de lobo. O lobo é bicho astuto. O lobo não ataca de frente, ele fica rondando até achar uma presa ali, né, fácil para pegar. Ele é feroz. Ele tem medo do cão, do cão de guarda. Se o cão de guarda der um vacilo, um cochilo, ele pega, né?
Naquela época, talvez Jesus estivesse falando dos fariseus, dos doutores da lei, aquela galera lá. Nos dias de hoje também existem muitos lobos, né? Tenta você evangelizar, que é a tua obrigação, minha obrigação, sobre assuntos que não são muito caros, por exemplo, como o direito à vida, né, desde a concepção até o fim, e tantos outros temas, né? Tenta entrar no tema do homossexualismo e tantos outros, e você vai ver quantos lobos vêm atrás de você, vão te atacar, né? Mas veja, isso faz parte da evangelização. E isso faz também os enviados também crescerem na fé. Jesus poderia ter assim, ó, num estalo de dedo, evangelizado todo mundo, mas ele quis que essas pessoas caminhassem à frente onde ele deveria ir, abrissem o coração dessas pessoas para que a palavra de Deus, sim, mudasse a vida dessas pessoas. Essa é uma boa notícia. A outra boa notícia é que eu e você fazemos parte desses 72. Nós temos a obrigação de passar por onde Jesus deve vir, seja na nossa família, no nosso trabalho, enfim, na nossa bolha, né? O rebanho a quem o Senhor nos confiou, nós temos essa obrigação de ir à frente onde a palavra de Deus sim vai vir e fazer, né, a transformação na vida dessa pessoa. Portanto, coragem, bora lá. O caminho é árduo, tem lobos, mas a recompensa com certeza vai valer a pena. Deus te abençoe.